Vou mostrar para vocês aqui, nós temos embaixo do microscópio, né, a gente já desmontou o aparelho, nós temos aqui embaixo do microscópio uma memória, né? Como é que a gente faz para identificar a memória da placa? Tá? Então, através aí de arquitetura dos smartphones, a gente vê que a memória pode ser o primeiro ou o segundo maior circuito integrado na placa. Aí geralmente está do lado do processador. Processador, memória, processador. Se essa memória não está do lado, ela está atrás do processador, né? Então está sempre ali muito próximo da outra. E a gente sabe aí que tanto em iPhone, tanto quanto Android, né, o que predomina são falhas de memória. Né? Então são falhas aí nesses dispositivos de armazenamento, como se fossem os discos rígidos dos celulares. Né? A gente fazendo aí uma analogia ao computador, nós podemos também fazer uma analogia aos smartphones e falar sim que a memória flash, não é? Onde fica armazenado o sistema operacional, onde fica armazenadas as informações do usuário, é ali uma memória de armazenamento como se fosse um HD. Né? Então, ficam ali armazenadas essas informações. E por que, não é, de se reparar e fazer esse reparo? E por que nós temos que ter essa atenção em fazer o reparo nas memórias? Não é? Primeiro, aí para manter a integridade, tentar manter a integridade dos dados do cliente, validar se realmente falha é a memória ou não, não é? E a gente tem a maneira correta de se extrair, a gente tem que ter os cuidados, não é, na hora da sua extração. Então a gente vai aí avançar passo a passo, não é? E não precisa ter um conhecimento em eletrônica, profundo em eletrônica, para se fazer a extração da memória, não é? E fazer aí a sua recolocação na placa ou até mesmo a substituição. A gente não vai precisar de um conhecimento avançado em eletrônica, né? Pelo menos o básico de conhecer o componente eletrônico, né? E fazer uso da técnica de VP, a gente vai conseguir aí avançar muito, tá? O meu objetivo, meu pequeno gafanhoto, é que você, com essa dica, né, com essas dicas que vão ser passadas aqui hoje, vocês consigam aí fazer a extração da memória, que vocês consigam acertar a cada 10, acertar pelo menos 9. Tá? Por que 9, né, e não 10? Porque uma extração, a gente vai fazer a extração, mas pode ser que realmente o componente já esteja danificado, né, já esteja com sua vida útil já desgastada, então não vai depender única e exclusivamente da técnica aplicada para remoção das memórias. Bom, aqui eu vou falar para você o jeito errado de selecionar os insumos, né? Por onde que os nossos colegas, né, o profissional, né, ou aquele cara que é autodidata, ou aquele cara que está ali, né, autodidata é aquele cara que tenta aprender sozinho tudo, né, tentativa e erro, por onde que ele começa? Né? Ele começa aí pela seleção dos insumos. Primeiro, quase não se usa insumo, né, para poder fazer uma extração de memória. Como assim, Vinícius? Quase não usa insumo? Falando aqui, a escolha errada é de não fazer uso dos insumos. A gente tem que fazer uso de insumo. Né? O que é insumo? A malha de soldadura, o fluxo, as ferramentas de limpeza, né? Bisturis, lâminas para extração, para limpeza. Então ali, se nós escolhermos errado, essas ferramentas, esses insumos, pode sim acarretar um erro na extração e você acaba aí danificando o pad, danificando a própria memória. A gente vai verificar a questão de temperatura, né? Como é que a temperatura influencia diretamente no componente. Então tem, por exemplo, para vocês terem noção, o Poco X3 Pro, não é? Se você der calor na memória ali, ele pode alterar endereçamento de partições ali dentro ali. Aí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a reprogramação dessa memória em uma box, tá? Mas, professor Vinícius, para que eu vou tirar a memória e colocar? Né? A gente tem muito erro, principalmente, né, nessas placas marrons, né? Você tem 3 colorações de placa, a placa azul, placa verde e a placa mais amarronzada, aquela escura, né? Você tem aí diferença, né, de uma placa para outra. Então, aquelas placas verdes a gente encontra nos aparelhos da Samsung, né, são placas mais robustas. Elas são placas que aguentam mais calor. Então, até quando você vai trocar um conector FPC, ela demora muito a dissipar calor nela ali, o cara acaba matando a placa, porque ela
dissipa muito calor, então ela não concentra, né, aquele calor. As placas marrons ou pretas, né, ela tem uma facilidade de absorver o calor e por isso que ela é toda resinada. E ela é feita, né, tanto a placa marrom e quanto a placa azul, né, ela é feita para causar obsolência no equipamento. O que é obsolência? Né? A palavra, o termo obsolência. Esse termo obsolência ela é ficar obsoleto, ficar antigo. Para fazer o quê? Para gerar o consumo dos clientes, né? Despertar o consumo, né? A vontade de comprar do cliente, está sempre renovando os seus equipamentos. Então eu tenho aqui uma placa no microscópio, uma placa com fundo marrom e tem uma placa aqui com fundo verde. Beleza? Então tem diferença de uma placa para outra, meu pequeno gafanhoto, não é? Com relação à temperatura que a gente vai aplicar e essa questão da obsolência, não é? A gente vê essas placas verdes, principalmente nos aparelhos de alta gama aí, com valores maiores, por exemplo aí da Samsung, né? Ah, mas eu vejo essas placas marrons em aparelhos mais caros da Apple, não é? Um iPhone 14, por exemplo, usa essa placa marrom, mas novamente, meu pequeno gafanhoto, nenhum fabricante de smartphone faz o smartphone para que seja reparado. É uma luta constante, não é? Eles evoluindo, a batalha que trava contra nós técnicos e eles vão melhorando seus processos, vão dificultando seus processos para que realmente o técnico reparador não consiga reparar a placa. E a gente está sempre evoluindo, sempre estudando. Por isso que é importante a gente estar sempre em constante evolução e estudando, renovando o nosso conhecimento. Aposto aí que a maioria que está aqui hoje assistindo não tinha esse conhecimento com relação às cores das placas, né? Não tinha esse conhecimento. E agora sim, você que já faz um reparo mais avançado, você que está iniciando, então se você aplicar calor de maneira errada lá na placa, uma placa dessa para outra, você pode aí ocasionar o quê? Bolha na placa. Então tudo isso é importante a gente estar ligado e sempre atualizado, tá ok? Meu pequeno gafanhoto. Outra coisa, questão de lâmina, né? Se eu escolher a lâmina errada, eu posso romper pad, eu posso danificar a memória, eu posso empenar a memória. Até para entrar na memória nós temos aí um lado certo para poder entrar nessas memórias com a lâmina e cortar. Então a gente está falando aí de componentes resinados, tá? E componentes não resinados. Claro, né? O mais fácil é a gente trabalhar com os componentes sem resina, mas a gente não escolhe. Vem na placa com resina ou sem resina, a gente vai ter que atuar, não é, para fazer o devido reparo. Então a gente tem uma gama de aparelhos hoje, principalmente esses aparelhos com placas de cor marrom, né, que está se falhando muito por questão da liga da solda, né? Então está dando muita solda fria. Então o aparelho está funcionando, do nada ele para de funcionar. Desliga, apaga e é reconhecido no computador, ou se for um Apple em DFU, ou se for aí um Android em QD-Loader, em MTK, em MI, né? Ele vai reconhecer em porta de comunicação, ali no seu gerenciador dispositivo do seu computador. Então, meu pequeno gafanhoto, a importância sim de se extrair memória, e outra, né, dica que eu passo para vocês aqui hoje é que dificilmente você vai encontrar falhas nessas novas memórias, né, tecnologias de memória. E a memória vem avançando, né? Você tinha tecnologias de memória MMC, você tem MCP, você tem as memórias hoje UFS. Né? Então, são memórias com alta velocidade. E 95%, quando a gente pega um aparelho que está justamente gerando porta de comunicação, né, dependendo do seu consumo na fonte, isso tudo a gente vai classificar esse aparelho como uma falha de solda fria. Né? E ali a gente vai precisar fazer, muitas das vezes a solda fria não está no processador, e sim na memória. Né? Tem situações que eu vou precisar sim das boxes para poder fazer as gravações, as leituras, a validação se essa memória está boa ou não, mas box a gente vai falar numa próxima live. Né? Então prometo a vocês, a gente vai trazer essas informações de box numa próxima live aí no futuro. Quem sabe a gente fale sobre as boxes, tanto Android, multimarcas, quanto essas boxes de não só de desbloqueio, mas de validação se a memória está funcionando ou não.